seguir o script, né? Passar os recados, informando das atividades de sábado. Sábado, para quem não conhece ainda, né? Aqueles que estão chegando na casa hoje, nós temos atividades de evangelização infantil aos sábados, que começa às 9 horas da manhã. Junto com essa atividade de evangelização infantil para crianças e para adolescentes, nós também temos o tratamento que nós fazemos durante a semana. Nossa casa funciona nas quartas-feiras e às sextas-feiras. Então, se porventura vocês estiverem no tratamento por algum motivo, trabalho, né, sempre acaba acontecendo, vocês podem estar vindo sábado a partir das 9 da manhã, que vai ter o mesmo atendimento que tem durante a semana. Tem as reflexões do Evangelho e também tem o tratamento por meio dos passes. E aproveitando, falando das atividades de sábado, dia 7 de setembro é feriado e haverá atividade normal. Tá? Nós não temos o hábito de pararmos nos feriados. O único recesso que nós temos é um período entre Natal, Ano Novo. A gente para geralmente uma semana antes do Natal e retorna na primeira, segunda semana de janeiro. É o único momento que a casa para as atividades. Fora isso, feriado, a gente tem um atendimento normalmente. Tá bom? Vamos então, nesse momento, levar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nos desconectando das atividades do nosso dia a dia, dos devaneios, em que passamos as nossas lutas diárias, e entrando em sintonia com esta casa, com os benfeitores que aqui estão, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, podendo refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos, nesse momento, sanar as nossas dúvidas, acalmar o nosso coração, equilibrar as nossas energias, por meio da palavra do nosso Mestre. E assim, gratos, pedimos licença aos nossos amigos espirituais aqui presentes conosco, para dar início às reflexões da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8. Esse capítulo tem o título de Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos fazer uma reflexão basicamente do item 18, que é uma orientação dos Espíritos, cujo título é Deixai vir a mim as criancinhas. Essa passagem do Cristo também está no item 1 e 2, em Mateus e em Marcos. E no item 18, que eu não marquei na minha colinha, mas está aqui no Evangelho, essa mensagem, já pulei até, item 18. Essa mensagem é do Espírito João o Evangelista. Ela foi psicografada em Paris em 1863. Para quem não conhece aí do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante ressaltar que o Evangelho do Espiritismo, praticamente em todos os capítulos, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, existe uma passagem do Cristo,
A segunda parte, há um comentário de Allan Kardec. E a terceira parte, há um compilado de vários espíritos que vão por meio da psicografia ou da psicofonia, trazidos por Kardec, selecionados por Kardec, comentando sobre o tema. Eu sempre gosto de repetir isso, porque hoje nós vamos fazer especificamente um comentário de um espírito sobre essa temática, deixar vir a mim as criancinhas. E antes da gente comentar, fazer essa reflexão sobre a mensagem do João Evangelista, eu vou pedir licença para ler para vocês o item 1 e o item 2. O item 1 nos diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E o item 2 mostra a história. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem está em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Então vamos fazer uma análise rápida, né? Até porque é uma passagem bem pequena, mas um grande conteúdo. Eu fiz uns recortes aqui, e o Cristo diz o seguinte: pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham, que se assemelha à criança. Primeiro a gente tem que definir o que é reino dos céus. Será que é um lugar mágico, com anjos tocando harpas? Eu acho que não tem muita coerência, né? Isso é um lugar paradisíaco, vamos dizer assim. Então, o reino dos céus será necessariamente um lugar? Ou o reino dos céus será uma condição? O reino dos céus a gente não poderia traduzir como uma sensação de dever cumprido? Ou lugar que o espírito, quando atinge uma determinada evolução espiritual, ele passa a ocupar? Não só apenas como um lugar em si, mas como um estado de espírito. Não poderia ser o reino dos céus uma sensação daqueles que cumprem a lei divina? Então a gente vai entender o reino dos céus dessa forma, porque tem muito mais coerência com a passagem. O reino dos céus, ou seja, a evolução espiritual, o cumprimento das leis divinas, vai se dar para aqueles que se assemelham à criança. E no final ele diz: em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará. E aí nós temos uma outra questão. O que Jesus define como o termo criança? Será que Jesus está falando criança no sentido que nós entendemos? O que é criança? Criança é todo ser vivo, né? Alguns a gente chama de filhote, inclusive, quando é animal, mas vamos pensar que todo ser vivo tem uma fase de infância. No caso dos seres humanos, criança é aquele que não atingiu a fase adulta. Inclusive nos seres humanos nós temos uma intermediação, pelo menos para algumas culturas, entre a fase infantil e a fase adulta, que a gente chama de adolescência, né? E para quem é pai, aborrecência. O que é adolescência? Né? É a transição do período infantil para o período adulto, do ponto de vista biológico. Será que Jesus estava realmente querendo falar crianças nesse sentido? Ou ele utilizou-se da situação para caracterizar e explicar alguma coisa para nós? Então vamos pensar que crianças são aqueles que não atingiram a maturidade, a autonomia, aquelas que são altamente dependentes de alguém maior, de um adulto.
Fica mais fácil, né? Ninguém irá atingir a evolução espiritual, o reino dos céus, se não agir como uma criança. Como aquele que se reconhece ainda na infância espiritual. Eu posso traduzir também criança como a infelicidade que nós sofremos, as fraquezas que nós temos, os vícios que ainda nos perseguem, independente da nossa idade. Então, nós podemos entender que as crianças nada mais são do que nós mesmos. Aqueles que não atingiram a maturidade espiritual. Aqueles que são altamente dependentes da misericórdia divina. Que ainda engatinha na senda espiritual. E o que Jesus fala em relação a isso? Deixai que venham a mim as criancinhas. A mensagem subliminar que está nessa passagem não é deixar vir a mim aquelas pessoas de pouca idade. As crianças de fato. Apesar de ele utilizar a situação com crianças de fato, o que ele quis dizer para aqueles apóstolos que estavam inclusive brigando, acho que os apóstolos nessa concepção estavam sendo mais crianças mimadas do que as próprias crianças, porque eles estavam inclusive brigando. Não chegue perto de Jesus. Peraí, quem é você? Peraí, deixa ele sim. E aí em cima disso ele faz esse ensinamento, mostrando que as crianças somos nós. E para nós fazermos exatamente o que as crianças estavam fazendo, buscando Jesus. As crianças queriam abraçá-lo, queriam tocá-lo. Elas não estavam com medo, elas não estavam com desconfiança, elas estavam na sua inocência, querendo, no mínimo, um agrado de Jesus. Tanto é que Jesus depois vai lá e encosta a mão nelas, né? Abençoa elas com as mãos. Então, Jesus mostra nessa passagem que nós temos que ser crianças, conhecermos a nossa limitação e irmos atrás dele. Todos nós, sem exceção, ainda estamos na infância. Na nossa infância moral, na nossa infância intelectual. Todos nós que temos pelo menos um pouco de consciência, sabemos, em vista, não precisa nem ser de Jesus, mas de muitos outros espíritos que já tiveram na Terra, nós sabemos o tanto que nós somos ainda pequenos. Como nós ainda somos extremamente carentes dos ensinamentos do Cristo. E buscando Jesus, buscando seus ensinamentos, é que nós, como espíritas e cristãos que somos, porque a base do espiritismo é o Cristo, a base moral da nossa doutrina espírita é o Cristo, é que nós encontraremos o amparo, o acolhimento, a orientação, que nos auxilia e nos estimula a continuarmos o nosso caminho espiritual, o nosso progresso espiritual. Às vezes, quando eu leio essa passagem, eu já comentando essa passagem com alguém, muitos questionam por que Jesus não falou de maneira direta para as pessoas que estavam lá, para os seus apóstolos que estavam incomodando as crianças. Por que ele não falou de maneira clara a mensagem, ao invés de usar o exemplo das crianças? Porque Jesus falava por parábolas. O que são parábolas? Ele pegava
um exemplo da vida cotidiana, uma história, e dentro daquela história, ele trazia um ensinamento moral. Não era uma fábula. A diferença de parábola e fábula é que a fábula você pode criar um personagem. Uma raposa que fala, por exemplo. Jesus nunca fez uma passagem de uma raposa que fala. Porque isso não é uma parábola, isso é uma fábula. Jesus se utilizava de parábola como uma maneira de melhor explicar as coisas. Tanto para aquelas pessoas que eram letradas, que era uma minoria, quanto para as pessoas que não eram letradas. Ele usava a parábola porque nós ainda estamos na infância moral e intelectual. Você imagina como eram as pessoas há 2000 anos atrás? Eu digo as pessoas, provavelmente nós. Quem sabe? Provavelmente nós estávamos ali, né? No meio dos fariseus, ou servindo a tirania romana. A gente não sabe. Imagina como nós éramos há 2000 anos atrás. Não precisa de fazer, como fala, agora está na moda, regressão espiritual. Não precisa, é só olhar para a gente hoje. Você reconhece seus defeitos hoje, você imagina que há 2000 anos atrás era bem pior. Porque se a nossa melhor existência é a de hoje, eu não quero nem olhar para trás. É o que eu costumo brincar. Eu não quero nem saber o que eu fiz semana passada. Imagina na vida passada. Tá bom, deixa do jeito que está. E se há 2000 anos atrás as pessoas não entendiam Jesus, não aceitavam Jesus, os letrados sequer davam atenção para Jesus. Jesus era mais um louco, era mais um profeta. A própria família de Jesus, os irmãos de Jesus, tratavam ele como não bate bem da cabeça. Não foi à toa que a própria história dele mostrou o que aconteceu, né? Escolheram Barrabás e ele foi crucificado. Ninguém entendeu Jesus naquela época. E se não entenderam há 2000 anos, imagina se ele falasse tudo o que ele soubesse. Se ele usasse todo o conhecimento e experiência de espírito evoluído, de governador da terra, como nós espíritas o caracterizamos, e ele falasse tudo o que soubesse. Aí com certeza ele seria um louco mesmo. E se a gente mal entende as parábolas, inclusive até hoje, a gente não faz o esforço intelectual para tentar compreender o significado moral daquilo que ele quer dizer. Imagina 2000 anos atrás. Então Jesus usa essa situação das crianças também pela imagem da criança, mostrando a fragilidade da criança, mostrando a doçura, apesar que nem todas as crianças são tão doces assim. Mas ele usa esse exemplo naquele momento, no meu limitado entender, para sensibilizar as pessoas que estavam em torno o que ele estava querendo dizer com a sua mensagem. Para falar, olha aqui, ó, não liga para as crianças, não, traz elas aqui, eu só quero um abraço. Eu estou falando de 2000 anos atrás, que era olho por olho, dente por dente. Eu estou falando de 2000 anos atrás, onde as crianças eram as últimas a comerem. Se sobrasse comida. Onde elas não eram tratadas pelos pais. Elas viviam jogadas, literalmente. E quando elas conseguiam chegar na fase adulta, já era uma bênção. E elas eram crianças do ponto de vista físico. Geralmente com 5, 6 anos já estavam trabalhando, aprendendo o ofício do pai. Não tinha esse debate de exploração do trabalho infantil. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Onde havia decretos que, a partir de hoje, mate todos os primogênitos. A história da Bíblia mostra isso.
Foi assim com Moisés. Então, é essa criança que ele está pegando e utilizando como exemplo. E o João Evangelista, na sua mensagem no Evangelho, nos diz o seguinte: além de ressaltar essas reflexões que eu estou compartilhando com vocês, que não são minhas, são um texto do João Evangelista, ele destaca o papel que nós, que acreditamos na doutrina espírita, no espiritismo, temos em relação com os ensinamentos do Cristo. Porque hoje, a nossa religião, por ser cristã também, né, muitos espíritas não gostam de falar isso ou não se lembram, nós somos espíritas e somos cristãos. Somos espíritas cristãos. E a nossa religião, por ser cristã, ela traz, por meio da fé raciocinada, da orientação dos espíritos que se comunicam e que se comunicaram por meio do Kardec, que foi, a gente costuma dizer, o codificador, ou seja, aquele que pegou as mensagens e compilou as mensagens, que pegou lá desde as mesas balançando até as letras se juntando, até a análise do fenômeno da manifestação dos espíritos por meio da mediunidade, escrita, falada. Kardec teve esse trabalho. Ele coloca a importância que o espiritismo tem para buscar pessoas de boa vontade no intuito de entender e compreender os ensinamentos morais que Jesus nos traz. Porque nós passamos 21 séculos da passagem de Cristo na Terra. E nós já chegamos a uma condição, por mais infantis que ainda somos, do ponto de vista do progresso espiritual, por mais mazelas morais que nós carregamos no nosso espírito, não dá mais para nós simplesmente crer nas coisas por crer. Não dá mais para a gente obedecer de maneira maquinal, vamos dizer assim, tudo que as pessoas querem impor para a gente. Nós já somos um pouquinho adiantados para poder questionar, para poder examinar a lógica das coisas. Porque nós já carregamos, independente da nossa condição intelectual e moral, a consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós sabemos. Quando a gente faz uma coisa de errado, a consciência culpa. Aí nosso ego tenta abafar. Mas a gente sabe que a gente fez de errado. Então não dá mais, em pleno século XXI, como nos diz João Evangelista, de crer das coisas por crer e obedecer maquinalmente alguém. Se nós temos que obedecer alguma coisa, essa coisa são as leis divinas. Se nós temos que ter referência e confiança em Cristo. Se nós somos espíritas, o espírito mais evoluído e é o único que a gente pode confiar é o Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Kardec. São os espíritos que se comunicaram com ele. Resumidamente, por mais que nós somos crianças, nós já começamos a dar os primeiros passos no progresso espiritual. Imagina nós aqui hoje, refletindo sobre o Cristo. Vai saber quantos séculos nós demoramos para conhecer o Cristo. E vamos para a realidade. A maioria das pessoas no mundo sequer já ouviram falar de Cristo. Ou quando escutam, ele foi um bom profeta. Ele é um cara muito importante para os cristãos. E para você? Para mim não significa nada. Veja depois
depoimentos no YouTube de pessoas expressando opinião sobre Cristo em vários lugares do mundo. Tem pessoas em pleno século XXI que nascem, morrem e nunca ouviram falar de Cristo. Agora, nós que já temos a consciência, isso é independente de cultura, mas nós que cremos e temos fé em Deus, entendemos que o Cristo é o que nos traduz a compreensão de Deus, é nosso dever buscar entendê-lo. E como as crianças, na passagem. Sem medo, confiante. Porque nós vimos que as crianças foram abençoadas, foram acolhidas. E nós devemos ir atrás do Cristo com o mesmo espírito da criança. Sem medo. Sem nos autopunirmos. Obviamente, buscando não só a compreensão do que o Cristo nos traz no seu Evangelho, mas principalmente naquilo que ele praticou durante a sua vida. Por isso que Jesus nos traz esse tema, essa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão Deus. Aquele que tiver a pureza no coração, aquele que tiver... Estou dizendo que a pureza significa você ter o coração totalmente limpo, mas aquele que tiver a pureza de uma criança, a ingenuidade de uma criança em buscar o Cristo, por espontaneidade, né? Eu falo ingenuidade não no sentido psicológico de ser ingênuo, mas que tiver a sensibilidade de buscar o Cristo, é que vai ver a Deus. E a nossa religião, o Espiritismo, ela busca compreender as leis divinas por meio do Cristo e por meio da fé raciocinada e do contato com os Espíritos. O Cristo é a base moral da nossa religião. O Cristo é o nosso guia. O Espiritismo é cristão e o Cristo é que nós devemos ter como guia e exemplo. Não existe doutrina espírita se não existir Cristo. Se um dia alguém tirar o Cristo do Espiritismo, vão embora do Espiritismo. Porque o Espiritismo ele vai virar apenas mais uma abordagem teórica, filosófica, pseudocientífica, e dessas abordagens nós já temos centenas espalhadas por aí. Não existe Espiritismo sem Cristo, porque toda a nossa evolução moral ela é justificada por meio das premissas cristãs. Nós acreditamos que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará aos céus, ao reino dos céus, a evolução espiritual, se não for por Ele. Uma fé raciocinada, buscando entender o que Cristo quer dizer para nós, não o que seus tradutores querem. O Espiritismo é livre. Cada um de nós temos a liberdade de buscar o nosso conhecimento e usar o Espiritismo de apoio da forma que nós entendemos dentro da nossa condição e compreensão. E é por meio do Cristo que a gente aprende as virtudes. O que é o amor, a caridade. Como é que Cristo resume todas as leis dos profetas que vieram antes dele? Isaías, Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque o amor e a caridade
é o que nos vai trazer alívio, é o que vai cicatrizar as nossas chagas morais, de que todos nós somos portadores. E para a gente buscar e aprender para nós essas virtudes do amor e da caridade, por que eu falo aprender? Para pegar para nós, porque nós não temos. Nós nos precisamos reconhecer como crianças. Saber quem somos. Entender crianças nessa passagem como Cristo quis dizer. Infelizes. Ou seja, temos infelicidade dentro de nós. Temos fraquezas dentro de nós. Somos escravizados e muitas vezes por nós mesmos. Temos os nossos vícios, as nossas limitações, e só reconhecendo as nossas limitações, ou seja, tendo humildade, que a humildade é o reconhecimento das nossas limitações, é que a gente consegue destruir aquilo que ainda nos sufoca e nos deixa na condição de crianças espirituais, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Enquanto isso, a nossa própria fé, que é racional, já nos diz: eu não posso dar amor se eu não tenho amor. Como é que eu vou dar um amor para o outro se eu não tenho amor sequer comigo? Como é que eu vou praticar a caridade, ou seja, ser bom, benevolente, ser indulgente, aceitar o defeito do outro e perdoar o outro, se eu ainda não faço isso comigo? Então nós somos crianças que temos que aprender a gatinhar rumo ao progresso espiritual. A gente não vai mudar nada nas nossas vidas enquanto nós não buscarmos a vontade dentro de nós. Nós temos vontade? Temos, mas ela ainda não é suficiente. O amor está em nós? Está. É como uma semente que eu preciso regar para ele florescer, para mim poder adquiri-lo. E a água que rega essa semente é a caridade. Só fazendo bem para o próximo, que na verdade no fundo acaba sendo para o próximo mais para a gente, é que nós conseguimos buscar o progresso espiritual. Então tem jeito. O Espiritismo não é salvacionista. Não adianta acender velas, não adianta fazer doação no centro, que ninguém vai ser salvo. A única coisa que nós acreditamos como forma de melhoria, tem um nome, eu particularmente dá coisas, como eu falo, é o trabalho. Sou meio preguiçoso, sabe? Mas não tem jeito. É o trabalho no bem é que nós devemos buscar. É só ele que vai germinar a semente do amor dentro de nós. Foi isso que durante toda a vida do Cristo ele explicou e exemplificou. Cristo nunca ficou parado. Nunca. Do começo ao fim, quando ele começou a trazer a Boa Nova, até o dia da sua crucificação, ele não parou um minuto. O Cristo, tá? Eu pararia para ir pescar, dormiria uns 3 dias. É o Cristo. Ele exemplificou que é o trabalho. É o trabalho incessante. O trabalho como uma lei natural. Não existe nenhum ser vivo no nosso planeta que sobreviva materialmente se não for por meio do trabalho. Eu não falo trabalho, não é um trabalho profissional, tá? Isso faz parte da nossa existência, né? Da nossa sobrevivência, né? Eu tenho que vender minha força de trabalho para poder adquirir bens materiais para manter meu corpo. Mas eu digo trabalho como realização. Você buscar fazer alguma coisa útil. Eu costumo dizer que o trabalho é a vacina. Quanto mais você trabalha, mais vacinado você está. Se você é ansioso, nossa, quanto mais coisa você faz,
mais fácil para você dormir, você não acorda no meio da noite. Se você é depressivo, trabalhe. Ah, mas eu sou depressivo. Começa a trabalhar. Você vai ter que romper com aquilo. E quem trabalha demais, raramente tem depressão. Não dá tempo. Pode ter estresse. Ah, estresse, bem-vindo ao clube. Mas depressão, não dá tempo. Então é um trabalho que nos edifica. É trabalho no bem. Fazer aquilo que você gosta. Buscar fazer bem feito. Criar hábitos bons. Porque a virtude nada mais é que um conjunto de hábitos. Os Espíritos falam para Kardec que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação mostra quem você é. Os seus hábitos não tem nada a ver com a aprendizagem. A aprendizagem é outra história. Escolarização é outra escola. A educação é muito mais ampla que isso. E, geralmente, não se aprende muito na escola. Ao contrário, acho que a escola hoje em dia deseduca no aspecto moral. Mas não é essa a nossa reflexão. Para finalizar, nosso tempo está dando, eu trouxe 2 frases do Chico Xavier, que eu acho que vai ilustrar bem o que a gente tem em relação ao Cristo e ao Espiritismo. Em Cristo, diz o Chico, a renúncia ilumina, a renúncia das nossas vicissitudes, né? Dos nossos defeitos. O trabalho redime e o sacrifício eleva. E aí ele diz o seguinte: se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Se não tivesse um Cristo no Espiritismo, o Espiritismo, pelo que eu entendo do que ele disse aqui, não teria sentido. Não teria sentido. Boa noite a todos. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta noite, por mais um momento de reflexão sobre o seu Evangelho, principalmente pelos seus exemplos, que possamos refletir, questionar, guardar essas palavras do Cristo em nossos pensamentos, mas principalmente em nossos corações. Vamos também agradecer a equipe espiritual aqui presente conosco, que assim como nós também refletiu sobre o nosso Mestre. E nesse momento, unidos em um só pensamento, elevemos nossos pensamentos e mentalizamos a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo por tudo que Ele fez por nós e rogando para que Ele possa nos auxiliar, nós ainda que somos tão crianças e carentes, do seu aprendizado, da sua misericórdia. Vamos também pedir ao nosso Mestre, ao nosso Pai Maior, que possa, por meio dos amigos espirituais aqui conosco, nos enviar energias de paz, de tranquilidade, de restauração, e que essa energia possa adentrar nos nossos corpos materiais, perispirituais, passando por cada parte do nosso corpo, dos nossos pés, das nossas mãos, que ela possa dar equilíbrio às nossas células, que ela possa dar equilíbrio ao nosso corpo perispiritual, acalmando as nossas emoções, diminuindo as nossas sensações de ansiedade, nos estimulando
em nossas sensações de fraqueza, de desilusão, de falta de esperança, e que nós possamos, por meio dessas energias, nos fortalecer, nos iluminar, e ao mesmo tempo poder retribuir ao nosso Pai Maior por essas energias, distribuindo essas energias em nossos lares, a todos que ali estão, e juntamente com os amigos da espiritualidade, mentalizemos cada espaço do nosso lar. Que esses nossos amigos nos auxiliem, tirando cada energia negativa que ali está, que infelizmente somos nós que criamos, pelos nossos maus pensamentos. E pedimos que, se porventura tiver algum irmão por lá que não tenha propósito do bem, que ele possa ser socorrido por esses espíritos amigos, de acordo com as suas necessidades e com o seu merecimento. E o nosso lar também se transforma em luz, e essa luz também seja distribuída para todos os nossos familiares, os nossos amigos, para aquela pessoa em especial que vem em nosso pensamento agora, que ela possa ter condição de receber essa energia de paz e de luz. Que essa energia também vá aos nossos locais de trabalho, faça uma limpeza e que atinja todos que lá estão, mesmo aqueles que nós ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz se multiplique e que também possa atingir a todos os necessitados que vivem nas ruas, nos presídios, que estejam nos hospitais, que estejam sem orientação no plano espiritual, que essa luz possa atingir todos aqueles necessitados, aonde ela alcançar, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. E nesse momento, voltamos os nossos pensamentos desta sala, sentindo os nossos pés, as nossas mãos, respirando o ar desta sala, agradecendo a esta casa por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo refletir o Evangelho do Cristo, agradecer esta casa pelo tratamento e o consolo que traz a todos nós, agradecer a equipe espiritual pela disposição e pelo carinho de nos receber e de nos auxiliar, agradecer a Deus por estarmos aqui. E assim, gratos, encerramos o Evangelho na noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.